Olá, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série Ensinando Computadores a Resolverem Problemas. Hoje falaremos de estrutura condicional if. Nem sempre o nosso código segue um fluxo contínuo. Por muitas vezes, dada uma determinada condição, o software precisa decidir qual caminho tomar. E essa decisão pode ser entre um sim e um não, uma informação verdadeira ou falsa, algo maior ou menor, ou algo igual e diferente. No vídeo 3, nós trabalhamos com dois programas, o balada.c e o poupança.c. O balada.c seguia o seguinte fluxo. Após o início, ele solicitava a data de nascimento do cliente e, em seguida, ele deveria decidir a entrada dele na balada. Em caso afirmativo, ele exibiria uma mensagem que o cliente pode entrar. Em caso negativo, não, ele não poderia entrar. Então, o programa finalizava. O programa poupança funciona da seguinte maneira. Após o início, o usuário deve escolher a opção que deseja realizar e, a partir da opção escolhida, o software decidirá qual caminho tomar. Caso ele tenha escolhido a opção 1, o software solicitará o valor e, em seguida, realizará a retirada de seu saldo. Caso tenha sido a opção 2, o software também solicita o valor, mas ao invés da retirada, ele realiza o depósito no saldo. Em seguida, ele exibe o saldo e o número de operações que foram realizadas e retorna para que o usuário possa digitar a opção novamente. A sintaxe do if é bem simples. Para darmos poder ao nosso código para que ele tome decisões, precisamos escrever uma estrutura onde ela inicia com a palavra if, seguida de parênteses. Dentro desse parênteses existirá a condição. Essa condição é formada por uma ou mais expressões que são compostas por operadores relacionais, conforme vimos nos exemplos anteriores. Para que seja possível utilizar mais de uma expressão, utilizamos os operadores lógicos. Formada essa condição, abrimos uma chave e, caso essa condição for atendida, executaremos esse código que está dentro dessa chave. Em seguida, temos um bloco opcional complementar ao if, que é o else. Caso a condição do if não for atendida, o bloco dentro do else será executado. Portanto, quando estabelecemos uma condição no if e ela é atendida, o código logo a seguir do if é executado. Caso contrário, o código do else que será executado. Quando temos várias opções, podemos encadear os ifs. Seguindo a mesma lógica anterior, nós podemos escrever o if, a condição, abre e fecha chaves e inicia o else. Logo à frente do else, podemos começar um novo if, com uma nova condição, abrir chaves, fechar chaves e assim por diante. Ao final, podemos ou não terminar com o else. No entanto, é sempre importante que todos os códigos estejam entre chaves. Além da estrutura if-else, temos também o operador condicional. A sintaxe é bem mais simples do que vimos nas estruturas anteriores. Primeiramente, temos a condição, seguida de um ponto de interrogação. Logo após o ponto de interrogação, inserimos a instrução que deve ser executada caso a condição seja aceita, seguida por dois pontos, e então inserimos a instrução que deve ser executada caso a condição não for aceita. Agora vamos ver alguns exemplos de como as estruturas condicionais são utilizadas. No caso do software balada, nós tínhamos um if que verificava a idade do cliente. E a nossa condição era se a idade era maior ou igual a 18 anos. Utilizamos um operador relacional, onde o conteúdo da variável idade deveria ser maior ou igual a 18. Caso a condição fosse atendida, ele executaria a seguinte instrução. Um printf pode entrar, você tem o conteúdo da variável idade, anos, e quebrava uma linha. Caso a condição não fosse atendida, ele executaria a instrução, você é menor de idade, possui apenas conteúdo de idade, anos. Como esse if é simples e tem apenas uma instrução em cada bloco, vamos utilizar um operador ternário para fazer essa operação. Sendo assim, precisamos remover o termo if e deixar apenas a condição. Remova também as chaves. Em seguida a condição, colocamos ponto de interrogação, a instrução que deve ser executada caso a condição for atendida. Em seguida, a instrução que deve ser executada caso a condição não for atendida. Como a instrução ficou muito grande, nós podemos quebrar a linha. O compilador só vai entender que há um fim de instrução quando ele ver um ponto e vírgula. Por isso o ponto e vírgula é extremamente importante. Precisamos remover todas as chaves que compunham a estrutura if-else e pronto. Salvamos nosso código, vamos ao compilador, precisamos compilar nosso programa novamente. E executamos nosso programa. Ele precisa funcionar exatamente como funcionava antes. Portanto, quem nasceu em 2000 não pode entrar na balada, pois devido à nossa lógica estamos considerando apenas o ano de nascimento, neste caso o cliente tem apenas 17 anos.
Caso ele tenha nascido em 99, sim, ele terá 18 anos e pode entrar. No programa Poupança, nós temos o uso de um if encadeado, onde na primeira condição do if ele verifica se foi a opção 1, caso não foi a opção 1, ele verifica se foi a opção 2. Vamos inserir uma condição nesse programa onde o usuário não poderá sacar um valor caso ele não tenha saldo em conta. Essa condição só é necessária quando o cliente decide retirar o valor. Seguindo o fluxo do código, após o usuário inserir a opção desejada e essa opção for de retirada, precisamos inserir essa lógica. Para sabermos se o valor pode ou não ser retirado, ele primeiramente precisa digitar o valor. Portanto, a instrução virá depois que ele inserir o valor. Sendo assim, escrevemos um if e verificamos. Caso o saldo for menor que o valor existente, nós não podemos permitir o saque. Sendo assim, abrimos chaves. Vamos exibir uma mensagem onde não há saldo suficiente. Quebramos uma linha. Ok. Fechamos a chave. Caso contrário, ou seja, o usuário possui saldo em conta, ele realizará as instruções abaixo. Portanto, apenas recortamos as instruções e colamos dentro do else. Ajustamos a indentação. Perfeito. Se você avaliar, as estruturas estão corretas, pois abrimos chave do primeiro if e fechamos, e logo em seguida vem um outro else if. O if dentro do primeiro if, ele também tem chaves, seguido de else, e o else também tem chaves. Essa ordenação é fundamental para que o programa funcione corretamente. Salvamos o nosso código e precisamos compilá-lo novamente. Em seguida, executamos nosso código. Temos um saldo de R$1.000 e 0 operações. Bom, vamos realizar a retirada para testar o nosso if. Vamos tentar retirar R$1.500. Bom, a mensagem foi exibida. Nós vemos alguns caracteres estranhos, pois utilizamos acento em nossa mensagem. O prompt de desenvolvedor não reconhece esses caracteres, portanto, precisamos removê-los e compilar o código novamente. Para fecharmos nosso programa sendo executado no prompt, precisamos executar Ctrl C. Ele retornará, e este comando é para limpar o terminal. Removemos os acentos, salvamos o código, precisamos compilá-lo novamente e executá-lo. Novamente, vamos realizar uma retirada de 1.500. E sim, agora a mensagem foi exibida de forma correta. Não há saldo suficiente e nosso saldo permanece intacto. E se tentarmos retirar 500? Pois bem, agora foi possível retirar e não há mensagem sendo exibida. Podemos também inverter essa lógica. Num primeiro momento, verificamos se o saldo é menor que o valor. Para invertermos essa lógica, agora precisamos verificar se o saldo é maior ou igual ao valor, pois devemos permitir que o cliente retire todo o dinheiro que está na conta. Quando invertemos a lógica, precisamos também inverter as instruções que são executadas no if e else. Portanto, removemos as instruções que estão no else e colocamos no if. E a mesma coisa fazemos para a instrução que anteriormente estava no if, colocamos agora no else. Salvamos o nosso código. Fechamos nosso programa no console. Limpamos a tela. Agora precisamos compilar nosso código e executá-lo. Vamos realizar as mesmas operações. Retirada de 1.500. Não há saldo suficiente. Ok, vamos retirar 500. Perfeito, ele permitiu a retirada. E agora, vamos retirar 500 novamente. Ou seja, temos um saldo de R$0 e a lógica foi atendida. E é isso, pessoal. Essas são as estruturas condicionais. Sendo assim, fim de papo. Um abraço.